Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, sobre séries, sobre cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje vamos falar de cinema mais uma vez. Agora vamos falar de uma estreia, tá, que teve esse fim de semana, tá, um documentário brasileiro, né? Hoje eu estou só nos documentários e filmes brasileiros, tá? Que é o documentário Otelo o Grande, né? Sobre o nosso grande Otelo, né? Só isso já é, né, um cartão de visitas altamente, vamos dizer assim, feito em cores vívidas para você ir ver um filme desses, tá? E esse documentário, né, ele não me deixa mentir, né? Vou dar spoilers aqui sobre esse documentário, tá? E é um documentário muito bom, principalmente pelo personagem, né, que está sendo documentado aí, que é o Grande Otelo, né? Que a gente sabe que ele é um sujeito extremamente versátil, né? Um sujeito extremamente talentoso, né? Um cara que se enveredou muito pela parte de comédia, né? Que trabalhou muito no cinema, trabalhou na televisão, né? Trabalhou no teatro, né? Fez musicais, né? Trabalhou no Cassino da Oca, essas coisas todas. Um showbiz, um showman, né? Um showman no final das contas, né? Extremamente versátil, até compositor de músicas ele foi, né? E aí o que acontece? É um documentário que é feito de uma forma bem tradicional, né? Ele não é narrado em off, não é narrado não é narrado em terceira pessoa, né? Não tem uma narração ali, né? Mas você prefere se fazer o quê? Pegar muitas e muitas e muitas e muitas imagens de arquivo onde você monta tudo, né? Muitos depoimentos, né? Muitos depoimentos de áudio também, né? No caso, né? E você vai montando isso, né? E aí a gente vai vendo o nosso próprio Grande Otelo, né? Contando a história da vida dele, passando, né? Por todas as etapas da vida dele, desde o início da carreira dele, do início dele lá acho que era Uberlândia, né? Cara, acho que não é Uberaba, não. Uberaba é o Chico Xavier, tô falando. É Uberlândia, né? Desde Uberlândia, quando ele era criança, como ele acabou indo para o teatro, coisa e tal, né? Você vai ver fotos bem antigas dele, né? As primeiras manifestações de racismo contra ele, que foram muitas, aliás, ele narra muitas situações de racismo que ele passou e a forma como ele reagiu a isso, que ele teve que reagir realmente de uma forma bem truculenta para poder se impor, né, no caso, né? Ele foi bem agressivo, né, no final das contas, né? É, e a gente vai vendo também, né, a forma tão talentosa que ele tinha e pegar toda uma fase onde artistas estrangeiros vinham para o Brasil. Então ele vai, por exemplo, trabalhar com Josephine Baker, né, que gostou muito dele, com Orson Welles, né, que gostou muito dele também. A própria participação dele em Fitzcarraldo, né, com Werner Herzog e o Klaus Kinski, né, no caso, né, onde ele era obrigado a falar duas páginas em inglês, acabou não falando nada em inglês, acabou falando em espanhol, e aí o Herzog falou, tá bom, vamos filmar assim mesmo, né? Foi uma parte até engraçada do documentário, né? Mostra também as tragédias pessoais dele, como a primeira mulher que matou o filho dele pequenininho e se suicidou, né? Aí depois ele acabou casando, reconstruindo a vida e tendo vários filhos, né? Então ele mostra, né, a família dele também, como a família dele foi importante para a vida dele, para sustentar a vida dele, né, no caso, né? E a gente vai vendo, né, todas essas passagens, né, dessa grande vida aí do Grande Otelo, coisa e tal, né? E é um documentário bem rico, principalmente pela quantidade de depoimentos dele, né? Que é um filme que é depoimentos dele de cima a baixo, mas você vai ver também trechos de entrevista que ele deu em programas de televisão como Roda Viva, por exemplo, né? Onde ele também desenvolve algumas ideias, ele também fala, e ele é uma figura extremamente carismática, né? Um cara super, hiper, ultra bem articulado, uma pessoa que sabe o que está falando, sabe o que está pensando, sabe impor as suas opiniões, né? Ainda mais num país como o Brasil, né? Que sempre viu com muito preconceito e com muito racismo preto, né? No caso, né? E ele mostrou como ele soube lidar com isso, né? Onde você tem que ter um raciocínio às vezes muito rápido para você saber lidar com determinadas situações, né? E ele mostra isso. Então ele é uma pessoa de muito carisma, uma pessoa de muita inteligência, tá? De muita versatilidade também, tá? E o documentário é muito rico
principalmente por ele. É um documentário que é ele mesmo ali, toda a sua plenitude, né? Narrado por ele, falado por ele, com imagens dele o tempo todo, entendeu? Então a impressão que dá é que você está escutando o Grande Otelo conversar com você. Isso é uma coisa muito gostosa de se assistir, tá? Assim como quando você lê uma autobiografia, que você lê o autobiografado lá, que já morreu há muitos anos, por exemplo, um Charlie Chaplin da vida. Você lê a autobiografia dele, ele ressuscita e começa a conversar com você. Isso é muito gostoso de ser. Assim como também a própria Sarah Bernhardt também, né? É muito legal você ver como essas pessoas elas voltam à vida, né? Quando você lê uma autobiografia ou quando você vê um documentário montado dessa forma, onde é narrado pelo próprio documentado, né? Pela pessoa que está sendo documentada ali, no caso, né? E as imagens também vão, né, trazendo ele de volta à vida, e é um processo muito gostoso de você assistir, tá? E vale muito a pena, gente. É um documentário muito bacana, vale muito a pena assistir. Muito bem montado, muito bem construído, tá? Tá certo, gente? Muito. Ele segue uma linha cronológica bem, vamos dizer assim, bem organizada mesmo. Você não tem idas e vindas do tempo, coisa e tal, para não confundir a cabeça das pessoas, tá? E realmente vale a pena, gente. Vale muito a pena assistir esse documentário Otelo Grande, um grande documentário brasileiro sobre uma grande figura, tá, da nossa cultura brasileira, um patrimônio da cultura brasileira, como ele mesmo dizia, né? Pô, tem uma hora que eu virei patrimônio, era exclusivo de uma emissora, no caso a Globo, eu não podia trabalhar em mais nenhuma outra porque eu estava na condição de patrimônio da emissora. Ele disse que patrimônio era até uma coisa ruim, que ele não conseguia trabalhar em outros lugares. Mas foi interessante você ver essa coisa dele falando, e foi uma coisa muito bacana você ver esse próprio documentado falando sobre a vida dele nesse documentário. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui. Tá desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lousa Rezende. Meu site é o batataespacial tudojunto.com.br e futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.